Fala galera, acabei de sair aqui de uma gravação de uma lei municipal para um concurso de guarda municipal. Mas daqui a alguns meses estaremos falando polícia municipal. Você sabia que as guardas municipais, existe uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, para incluir as guardas municipais na Constituição Federal? Isso mesmo, lá no artigo 144, no rol taxativo da segurança, a guarda que já exerce segurança de fato estará também como órgão de segurança pública em breve, provavelmente esse ano ainda. E o Vale Concurso apoia a Polícia Municipal. Por isso que a gente é especialista em concursos de guarda. Está estudando para um curso de guarda municipal e não encontrou o seu curso? Entre em contato com a gente, chame aqui o nosso time da aprovação, vamos montar o curso de guarda municipal para você. Somos especialistas em guarda municipal, em segurança pública por todo o Brasil, com vários alunos aprovados em vários concursos, tanto da segurança pública, quanto especificamente da guarda municipal, a Polícia Municipal. Vem com a gente, vem com o Vale Concurso, tamo junto, aqui vale a pena, valeu! Olá, sejam bem-vindos ao canal do Vale Concurso. Eu sou a professora Maiara, vamos trabalhar aí com dica de direito administrativo para a sua prova. Primeiramente, se você não é inscrito no canal, se inscreva e também ative as notificações para que você seja informado todas as vezes que novos conteúdos forem disponibilizados aqui de forma gratuita para você. Beleza? Deixe o seu like, deixe seu comentário no vídeo para que a gente continue dando continuidade aí a esse trabalho, disponibilizar conteúdos de qualidade aí para agregar na sua aprovação. Bom, gente, nós vamos trabalhar, né, com um tema muito querido aí de direito administrativo, que são, né, os princípios administrativos, tá? Então a gente vai falar aí dos princípios administrativos, tá? Nós vamos ver aí quais são, né, a diferença entre os princípios explícitos e os princípios implícitos, tá? E vamos apontar aí possíveis, né, objetos de cobrança em prova, tá? Tendo em vista dados estatísticos, né, que exploraram esse tema em outras provas, beleza? Então vamos aí, né, começar falando a respeito dos princípios, que são mandamentos, né, que vão orientar e que vão direcionar a atuação da administração pública, que irão, inclusive, condicionar a validade dos atos. Bom, gente, nós temos, né, as regras, tá? E elas possuem como espécie os princípios e as normas. Os princípios, eles possuem força cogente, igual, tá? Ou até mesmo, né, superior às normas, tá? Então, eles não são inferiores às normas, eles obrigam a administração pública, embora a gente, né, não possa existir uma lei em determinado caso, com base em princípio, a administração pública, ela pode ser obrigada aí a determinar. Então, a gente tem inúmeros princípios, né? A gente tem princípio da dignidade da pessoa humana, tá? A gente tem princípio da legalidade, princípio da eficiência, tá? E nós vamos ver aqui quais são, né, os principais princípios aí que devem ser levados para a sua prova. Primeiramente, a gente diz que um princípio ele é expresso quando ele está previsto no artigo 37, no caput do artigo 37 da Constituição Federal, tá? Então, se ele está previsto ali, ele é chamado de princípio expresso. Se ele não está previsto ali, inclusive ele pode estar previsto em outra lei que rege a administração pública, ainda assim ele será considerado um princípio implícito, tá? E a gente tem, né, aquele mnemônico famoso aí, que todo mundo que estuda direito administrativo sabe, ou pelo menos deveria saber, né? Que é o nosso chamado LIMP, tá? O nosso chamado LIMP aí, que trata dos princípios expressos que irão, né, tangenciar aí a atuação da administração pública, ok? Então, vamos continuar aqui, olha só. O que o artigo 37 da Constituição Federal, ele nos fala? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes, tá? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, tá? E é justamente, né, o nosso aqui, ó, nosso LIMP, tá? Justamente aqui o nosso LIMP. Então, a gente tem
a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e eficiência. Somente esses 5 são chamados de princípio expressos, tá? Todos os demais, tá? Ainda que possam estar previstos em outro conteúdo normativo, em outras leis, são tratados pela doutrina como princípios implícitos, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui, vamos falar de cada um desses princípios e aí ver, né, o que pode ser cobrado na sua prova. Então, o primeiro princípio que nós temos é o princípio da legalidade. Esse princípio, né, ele impõe uma atuação da administração pública somente quando houver previsão legal, somente quando a lei determinar, tá? Então, é muito cobrado em relação a esse tema o seguinte, a diferença entre o princípio da legalidade aplicável para a administração pública e o princípio da legalidade aplicável a nós, enquanto particulares, tá? Nós, né, enquanto particulares, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, tá? Então, tudo que não é proibido por lei, né, ninguém é obrigado a fazer e nem deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Então, se a lei não proíbe, tá, você pode fazer. Para a administração pública, não é assim. Para a administração pública, ela somente irá atuar se houver previsão, se houver determinação legal, tá? Então, toda atividade da administração pública é pautada em lei. Tem uma lei prevendo ali a prática daquele ato. Se não tiver, né, o ato ele é ilegal, ele é nulo, tá? Bom, essa é a principal aí, né, o principal ponto que a gente tem a trabalhar dentro do princípio da legalidade, tá? Essa diferenciação entre a legalidade para os particulares e a legalidade para a administração pública. O segundo princípio que nós temos é o princípio da impessoalidade, né? Esse princípio ele traduz a ideia de que a administração pública ela não atua visando prejudicar e nem favorecer pessoas específicas, tá? A atuação da administração pública, ela é isonômica, ela é geral, ela não visa, né, atuar ali beneficiando nem prejudicando A ou B, tá certo? Então, tudo isso, né, que fere a isonomia também está ferindo o quê? A impessoalidade. Então, a atuação, ela deve ser sem discriminações. Por que você está se preparando para o concurso público? Porque a administração, ela tem a obrigação de realizar o concurso público para preencher os seus cargos, tá? Com base no princípio da impessoalidade, ela não pode pôr quem ela bem entenda para ocupar, né, esses cargos públicos. Tem que garantir a todos, né, de forma indistinta, sem preconceitos, sem discriminações, o acesso a esses cargos públicos, tá? Essa é uma das vertentes aí do princípio da legalidade, do princípio da impessoalidade, tá? A gente tem outra situação que rege o princípio da impessoalidade, que é a vedação à autopromoção, tá? Ninguém pode utilizar aí dos atos, né, praticados, dos atos feitos pela administração pública como forma de se autopromover. Então, por exemplo, se um administrador público, né, de um município, um prefeito de um município, ele constrói ali, o município constrói uma praça pública, no dia da inauguração dessa praça, ele não pode colocar uma faixa dizendo que aquela praça é um presente dele, do partido dele, ou qualquer coisa que faça relação com ele, tá? Que cause ali autopromoção, dizendo que aquela praça é de alguma forma um presente dele para a cidade. Não, tá? Porque quem construiu a praça foi a administração pública municipal, com recurso da administração pública municipal. Então, o princípio da impessoalidade, ele veda aí também essa autopromoção, certo? Princípio da moralidade, né? Aquela atuação honesta, com probidade administrativa, observância aí dos preceitos éticos, da boa-fé, tá? A gente tem, né, a lei de improbidade administrativa que justamente visa o quê? Resguardar a moralidade na administração pública, tá? Então, este princípio, né, vem para poder sustentar uma administração pública com ética, com boa-fé, com honestidade, porque a gente sabe dos inúmeros casos aí de corrupção, de escândalos aí envolvendo, né, administradores, gestores públicos, tá? Então, o princípio da moralidade. O outro princípio que nós temos é o princípio da
publicidade, tá? Esse princípio, ele vai dizer que, em regra, a administração pública, os atos dela, eles devem ser públicos, porque essa publicidade, ela vai permitir, né, o controle dos atos feitos aí pela administração pública, né? Se as pessoas não tomam conhecimento, como esse controle vai ser exercido, tá? Eu disse em regra, porque em algumas situações, quando envolver interesse, segurança do Estado, tá, interesse aí da sociedade, nós teremos restrição a essa publicidade. Então vamos lá, olha só. A gente tem exigência de publicação em órgãos oficiais como requisito de eficácia. Quando você, né, for avançando aí nas fases do seu concurso, todos os atos que referem ao seu concurso serão publicados o quê? Em diário oficial, tá? Em imprensa oficial. Então, exigência de publicação para que haja aí o controle, a lisura do certame, beleza? Os atos administrativos gerais que produzirão efeitos externos ou atos que impliquem ônus para o patrimônio público devem ser publicados em órgãos oficiais, como, por exemplo, o Diário Oficial da União, o Diário dos Estados, né? Exigência de transparência da atuação administrativa. O princípio da transparência deriva do princípio da indisponibilidade do interesse público, constituindo um requisito indispensável para o efetivo controle da administração pública por parte dos administrados, tá? E a gente tem o último princípio, tá? Esse princípio, ele não nasceu no ano de 1988, tá? Até o P, né? O LIMP, até 98, o nosso LIMP, ele era com P mudo. O princípio da eficiência, ele foi inserido em 98 por uma emenda constitucional, a emenda constitucional 19. Por que eu coloquei essa informação? Porque essa informação já foi cobrada diversas vezes em prova, tá? Então, esse princípio, ele não nasce em 88, ele foi inserido por uma emenda constitucional no ano de 98. E aí, a gente... o que a administração pública estava buscando? Sair daquela administração pública burocrática, tá? Para uma administração pública gerencial, atuando o quê? Com eficiência, com excelência, com o menor custo possível, em menor tempo, mantendo aí os padrões de qualidade, aquela relação o quê? De custo-benefício. Quem não tem aquela ideia que tudo que envolve a administração pública é extremamente burocrático, demanda muito tempo, tá? Então, a administração pública, ela inseriu, né? Essa emenda, ela vem inserir, tá? Esse princípio justamente, né? Porque havia ali uma necessidade de transição dessa administração pública burocrática para uma administração pública gerencial, em que houvesse ali menor tempo, mais eficiência, mantendo a qualidade, os padrões ali, né? De qualidade da atuação, beleza? Então, aí, o princípio da eficiência foi o último a ser inserido no artigo 37 da Constituição. E aí, gente, esses que nós vimos, né, o LIMP, são os princípios chamados de expressos, tá? Ou explícitos. Nós temos, nessa classificação é doutrinária, nós temos os princípios chamados de implícitos ou de reconhecidos, tá? Eles são assim chamados porque eles não estão lá no caput do artigo 37 da Constituição Federal. O primeiro princípio que nós temos aí, né, esse princípio, juntamente com o princípio da indisponibilidade do interesse público, são chamados de pedras de toque, tá? Eles são ali a base fundamental ali, eles vão compor ali o regime administrativo. Então, a gente tem o princípio da supremacia do interesse público, porque faz parte, né, da própria razão de existir da administração pública. Então, a administração pública, ela sempre atua o quê? Voltada para o interesse da coletividade. Se houver um conflito entre interesse particular e interesse público, o interesse, né, coletivo ali, ele irá predominar, tá? Então, esse é o princípio da supremacia do interesse público. É um exemplo? Se uma determinada obra pública está sendo ali realizada, e aí nós temos, né, um imóvel, uma casa que está atrapalhando o prosseguimento dessa obra, o que a administração pública faz? Ela vai lá e desapropria, né, aquela propriedade, tá? Com base na supremacia do interesse público. Beleza? Então, em face ali, num conflito entre direitos individuais, né? Questões individuais, interesses individuais e o interesse público, irá predominar o interesse público, tá certo? Então, continuando aqui, a gente tem o princípio da indisponibilidade, que eu disse a vocês, esses dois princípios são chamados de pedras
de toque aí da administração pública, tá? Ele vai, né, enquanto a supremacia representa uma prerrogativa da administração pública, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele trata de uma sujeição da administração pública, tá? Então, ele é uma sujeição aí da administração pública, beleza? E aí, olha só, são limitações, né, restrições que são impostas à administração com o intuito de evitar que ela atue de forma lesiva aos interesses públicos ou de modo ofensivo aos direitos fundamentais dos administrados. Por isso que a gente tem o quê? Exigência de licitação, né? A administração pública não pode contratar com quem ela bem entenda. Ela não pode dispor, né, de bens sem licitar, tá? Então, a gente tem a licitação, realização de concursos públicos, né? São exemplos aí de indisponibilidade do interesse público. São limitações aí às quais a administração pública está sujeita. Beleza? Princípio da razoabilidade e princípio da proporcionalidade. Gente, esses princípios, eles vão exigir, né, da administração pública uma limitação, tá? Uma limitação, uma ponderação, tá? E agir ali quando for estritamente necessário para atender o interesse público. Então, a administração pública tem que agir com razoabilidade, tá? Com equidade, com ponderação, tem que ser proporcional, tá? Então, a atuação da administração pública, ela tem que ser necessária, tá? Tem que ser o meio menos danoso para atingir determinada finalidade, adequada, aquela atuação ali visa, né? Vai atingir a finalidade proposta, e a proporcionalidade em sentido estrito, né? Que é a relação de custo-benefício, mais bônus do que ônus, tá? Então tem que ser proporcional, tem que ser razoável a atuação da administração pública. Princípio da autotutela. Gente, esse princípio, ele é muito importante, porque ele diz respeito ao direito, né, que a administração pública possui de rever, ela faz o controle ali dos seus próprios atos, tá? Então, a administração pública, ela vai controlar os seus próprios atos. A gente tem, né, até súmula prevendo aí essa possibilidade. Então, o que seria o princípio da autotutela? Gente, os agentes públicos, né, na sua atuação ali, nem sempre tomarão as decisões corretas, tá? E algumas vezes, né, os atos administrativos, eles são o quê? Eles vão ser, né, eles irão estar em contrariedade com a lei, ou, né, em determinado momento a administração pública vê que eles não são mais oportunos, não são mais convenientes. Então, o princípio da autotutela, ele estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando quando eles forem ilegais ou revogando quando forem inconvenientes e inoportunos, sem precisar ir até o Poder Judiciário para isso. E aí, aqui, né, nós temos uma questão muito importante que diz respeito ao quê? A diferença entre anulação e revogação dos atos administrativos, tá? Porque a anulação somente irá recair, tá, sobre atos administrativos ilegais, atos que estão contrários à lei. Não existe revogação de ato ilegal, beleza? Isso aí é questão de prova, isso despenca em prova, então faz uma estrelinha, tá, nesse tema, porque cai muito, tá? Há muita pegadinha falando que o ato ilegal foi revogado e a pessoa ali lendo rápido acaba marcando e errando a questão. Então, muita atenção para que isso não aconteça com você. A anulação é um vício, né, de legalidade. Agora, falou em revogação, saiba que o ato ele é válido, ele está de acordo com a lei. Porém, não é mais oportuno, não é mais conveniente a sua manutenção. Certo? Então, muita atenção em relação a isso, porque isso cai muito, muito em prova, tá? Então, ó, a anulação é para ato ilegal, a revogação é para ato legal, que não é mais conveniente ou oportuno. Pelo amor de Deus, não confunda isso, tá? Princípio da continuidade do serviço público. Gente, o serviço público,
ele deve ser prestado de maneira contínua, tá? Sem parar, tá? Porque é através, né, dos serviços públicos que o Estado ele vai desempenhar as suas funções essenciais e necessárias aí, né, para a coletividade, tá? Embora a regra, né, seja aí da continuidade do serviço público, nós podemos ter interrupções, como por exemplo, fornecimento de água, de energia elétrica, desde, né, que envolva a segurança das instalações, ou que seja uma interrupção programada em que seja dada ciência ali, né, aos particulares acerca dessa interrupção, ou também no caso de inadimplemento, né, a pessoa deixa de pagar por esse serviço, né, que é tarifado, pode ser sim interrompido, tá? Mas a gente tem aí, né, como regra o princípio da continuidade dos serviços públicos, beleza? O outro princípio que a gente tem é o princípio da segurança jurídica e proteção à confiança, tá? Então, olha só, o princípio da segurança jurídica, ou também aí, né, o princípio da confiança legítima, ele faz parte do sistema constitucional, trata-se de um importante princípio do direito, tá? Que diz o seguinte: a administração, ela não pode de uma hora para outra mudar seu comportamento. Se ela vem adotando determinado entendimento, determinado comportamento, ela não pode chegar amanhã e falar, olha, a partir de hoje meu entendimento mudou, agora eu vou atuar assim. Não, tá? Se ela quiser mudar, ela tem que ter um prazo de transição. Para quê? Para garantir essa estabilidade, essa segurança jurídica nas relações entre ela e os particulares, tá? Tem que dar um prazo para que, né, a mudança ela seja fruto aí de adaptação, tá? Então, com base nessa segurança jurídica, nesse princípio da confiança legítima, que a gente tem vedação de comportamentos repentinos, mudança de comportamentos repentinos por parte da administração pública, tá? Se ela quiser mudar, ela pode, mas ela tem que estabelecer um prazo aí de transição, beleza? Um prazo aí de transição para que essa mudança ela ocorra, tá? Então ela não pode, né, mudar assim de uma hora para outra, tá? Mudar de uma hora para outra e sem que isso, né, fira a segurança jurídica. Beleza, pessoal? Então vamos lá, olha só. A gente vai ver aqui algumas questões sobre esse tema de princípios administrativos. Ó, a Constituição Federal de 1988 define que a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá a determinados princípios expressos por ela. Nesse sentido, é correto afirmar ser alguns dos princípios da administração pública: A, motivo e objeto; B, tipicidade e moralidade; C, legalidade e presunção de veracidade; D, impessoalidade e eficiência; E, finalidade e competência. Olha aqui, perguntou, né, de princípios da administração, tá? Quais são, né, gente? O que a gente tem aqui: impessoalidade e eficiência, né? Letra D, bem tranquila aí, essa questão. A próxima, ó, a administração pública deve, no exercício de suas atividades, atuar de acordo com a lei e com as finalidades previstas, expressas ou implicitamente no direito. A administração pública somente poderá fazer o que lhe é permitido por lei. O período anterior faz clara alusão ao princípio da administração pública. A, legalidade; B, tipicidade; C, moralidade; D, competência e E, juridicidade. Gente, com relação ao tema princípios, né, as questões elas costumam ser muito tranquilas, tá? Às vezes vai vir um enunciado extenso, vai contar um caso lá, mas, né, em regra, sim, costuma ser bem tranquilo de se responder. Vai, né, pode contar um caso e aí pedir para você identificar ali o princípio a ser aplicado ali naquela situação, tá? Aqui, né, é o princípio o quê? Da legalidade, né? A administração, ela vai atuar de acordo com a lei, né? E somente pode fazer o que é permitido por lei. Princípio da legalidade, beleza? 3. A moralidade trata-se de obedecer não somente às leis, mas igualmente aos ditames éticos da própria instituição. Portanto, o administrador público deve seguir determinados padrões éticos. Faz alusão a qual é princípio administrativo, gente? A moralidade, né? Então faz alusão clara a um princípio da administração pública, que é o princípio da moralidade.
4. Com a finalidade de amoldar a conduta dos agentes públicos dentro do que eticamente se espera, a administração pública, visando compeli-los a absterem-se de práticas que não sejam moralmente aceitáveis, é que surgem a. Os conflitos, b. Os padrões de julgamentos, c. As normas deontológicas, d. Os relativismos e e. Os exercícios da cidadania. Gente, essa questão aqui é um pouco mais complexa, né? São as normas deontológicas, tá? Que visam aí compelir a observância, né? Olha, veja só a situação, o ponto que chegamos. A gente precisa de normas que obriguem os administradores públicos, os agentes públicos a observarem a honestidade, a boa-fé, tá? E uma dessas normas é o quê? Justamente, né? A lei de improbidade administrativa, beleza? Então, normas deontológicas, tá? Próxima questão aqui. O princípio X impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar presentes em sua conduta, devendo não apenas averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto e o que é desonesto. Considerando o trecho acima, é correto afirmar que X representa o princípio administrativo que? Moralidade, né? O princípio da moralidade é sempre muito cobrado aí dentro desse tema. 6. Os atos da administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os administrados. Para isso, tais atos são divulgados em órgãos de imprensa, afixados em determinado local das repartições administrativas ou ainda mais modernamente expostos em sites da internet. Estamos falando do princípio expresso o quê? Da publicidade, né, gente? Publicidade aí, em regra, né? A gente pode ter restrição, tá? E essa restrição, ela vai ser prevista, tá? A Constituição, ela prevê, né? Vai ter que ter uma previsão legal, tá? Não pode ser da cabeça do administrador, não, tá? Porque a administração só atua quando determinada em lei. Então, se houver restrição, é porque, né, nós temos fundamento legal para isso, tá certo? Segurança aí do Estado, tá? Interesse público. 7. São considerados princípios implícitos no direito administrativo: a. Proporcionalidade e impessoalidade, b. Legalidade e razoabilidade, c. Supremacia do interesse público e segurança jurídica, d. Especialidade e moralidade, e. Eficiência e boa-fé objetiva da administração pública. Os dois princípios implícitos, né, que a gente tem aqui é o princípio da supremacia do interesse público, que diz que em caso de colisão entre interesse particular e interesse, né, público, o interesse da coletividade, o interesse da coletividade irá predominar. E o princípio da segurança jurídica é aquele que veda, né, mudança de comportamento repentino por parte da administração pública, porque ele visa dar estabilidade, né, na relação entre a administração e administrado. Beleza, pessoal? Então, assim, gente, nós encerramos, né? Nós encerramos com a nossa dica de direito administrativo para a sua prova, tá? Se você gostou, deixe o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações. Excelente estudo a todos, até a próxima. Tchau, tchau.